primariamente, a questão de levar a pessoa a um estado de integralidade é o principal dentro desses processos de terapias complementares. Porque hoje em dia, o tipo de vida que a gente está levando está nos afastando cada vez mais da natureza. E quando eu falo desse afastamento da natureza, eu não falo simplesmente de a pessoa morar num sítio ou numa fazenda, ou estar no meio de cavalos e gado, essas coisas. Mas simplesmente a pessoa não desfrutar mais do encontro com a sua parte mais profunda e interior. Hoje em dia sabe-se que a meditação, por exemplo, ela recupera pessoas de depressão. E ao invés disso a gente usa outros meios, principalmente a questão dos remédios, né, como primeira energia para trabalhar isso. E na tradição nativa a gente utiliza as ervas, que é o processo mais natural do remédio, né? E antigamente na alquimia se dizia, né, a planta que te cura está no máximo 50 metros do teu corpo. Então muitas vezes as pessoas não cultivam mais nada hoje, não tem nenhuma horta na sacada de casa. E se a gente pudesse estar voltando para esse aspecto, a gente estaria voltando também para si mesmo. Então eu acredito que todo o momento que tu faça um trabalho onde que tu consiga buscar todos esses elementos dentro da tua natureza, tu vai conseguir começar a recuperar a tua estrutura de saúde e de encontro com a tua psique. Eu vejo muito facilmente nesses trabalhos que a gente realiza a busca de fechar os 5 elementos do ser, né? O mental, o emocional, o cognitivo, né? E de conhecimento principalmente, o espiritual e o transcendental. Eu acredito que é essa via de cura que a gente pode estar abordando com as pessoas, que realmente vai trazer um retorno para ela. Porque, a despeito de como a gente vive o nosso cotidiano hoje, nem 24 horas nós temos mais praticamente. Com a mudança do eixo da Terra, sabe-se que muitas coisas mudaram, né, no nosso planeta. Então, podemos estar abordando a vida da pessoa em relação ao círculo da roda de medicina, as 4 direções, o norte, sul, leste, oeste, e enquadrando essa energia da pessoa para ela entender os processos de cura que ela possa ter dentro da visão xamânica. Eu acredito que realmente é por aí o crescimento de uma pessoa hoje, nesse momento que a gente está vivendo tão caótico, né? Voltado de tecnologias, tablets, celulares, TV, todas essas parafernálias de coisas que nós temos aí. Eu não sou contra a tecnologia, eu quero deixar isso bem claro, mas eu acredito que é importante que a gente possa trabalhar com isso de uma forma que não perca a raiz da natureza, né? E o homem está muito afastado disso. Quando tu conhece a tua natureza essencial, tu entende muito bem o que está acontecendo no teu mundo externo. E como a gente diz, o mundo externo, normalmente o que acontece na vida de um indivíduo, ele é um espelhamento daquilo que tu vive dentro de ti. Hoje se fala, por exemplo, numa técnica que a gente desenvolve aqui na Totem DNA, que é o estudo da geobiologia, ou seja, a cura das casas, né, dos ambientes de trabalho. Então a gente sabe que, por exemplo, quando tu tem uma casa que ela é muito desarrumada, por exemplo, ela é muito suja, e ela tem as coisas tudo desordenadas dentro da casa, né? As pessoas deixam, por exemplo, louças sem lavar, as pessoas não cuidam das roupas, não cuidam do arrumar essa casa. O que acontece? Isso é um espelhamento de como ela está se sentindo dentro da vida dela. E isso vai acontecer lá fora quando ela sair também, porque se você for ver, a forma como ela dirige o trabalho dela também, numa repartição pública que ela viva, ou numa empresa privada, ela vai ter muitas formas de trabalhar que são muito parecidas com essa casa, porque isso espelha a estrutura dela interna, né? Então a gente hoje sabe que tem umas síndromes, que são muito comuns lá nos Estados Unidos, por exemplo, dos acumuladores, né? Aquelas pessoas que catam coisas na rua e compram coisas, consomem em excesso e vão colocando tudo dentro de casa. E depois não consegue se desfazer dessas coisas. Isso é típico de uma pessoa que está com uma desordem de autoestima muito grande, que está com problemas sérios de comportamento com o lado social dela, com a família, às vezes nem tem relacionamento familiar. Em relação a essa questão da integralidade do ser humano, um filósofo e um cientista antigo da Itália, no século passado, determinou uma medição matemática perfeita acerca
das conchas, né? Ele percebeu que existia uma medida em π aqui, que era linear, sempre igual, desde o início até o final dela. E a gente chama isso de processo Fibonacci. Ele descobriu que todas as coisas da natureza são com essa mesma medida. E hoje, na atualidade, com a física quântica, a gente descobriu que isso é a medida de Deus. Então, parece até estranho falar sobre isso, mas nossos órgãos internos, todos têm essa medida. A nossa circunferência do cérebro tem essas medidas. Todo o nosso corpo, os nossos ossos, tudo que flui dentro do campo humano, ele tem essas medidas. E na natureza é exatamente igual. Se você for ver uma cachoeira, por exemplo, movimentação energética das ondas, do mar, tudo isso está ligado a essa mesma natureza dessa medida. E aqui está a possibilidade de a pessoa ficar num estado de equilíbrio. E que não é esse equilíbrio que nunca sai de uma harmonia. Não, é a capacidade de ela fazer um fluxo ondulatório e se permanecer em estado de harmonia completa com ela mesma, sem perder o fluxo da própria vida. Hoje, nós usamos muito o quê? Drogas, álcool, né? Excesso de estimulação auditiva, visual, principalmente com a questão da internet, e isso nos possibilita o quê? Que a gente se afaste desse tipo de fluxo aqui. Ou seja, fraude isso e se afaste cada vez mais da energia da cura. Então, o processo próprio que o xamanismo criou, e é um dos métodos que a gente mais utiliza aqui no espaço, é basicamente procurar, através da energia dos círculos, trazer de volta essa unidade do ser humano. E daí tem grandes remédios, e não são remédios químicos, mas são remédios da natureza, que nos trazem de volta para essa visão mais íntegra do ser, entendeu? Por exemplo, quando a gente fala no leste, por exemplo, a gente fala na visão. Mas o oposto, que é o oeste, os pontos cardeais, vamos falar assim, ele nos traz para o quê? Para um entendimento de onde nós viemos, quem nós somos, de que família nós fomos formados, quem são os nossos pais, quem são os nossos avós, quem são os nossos bisavós, nossos tataravós. E todas as nossas energias são criadas através desses seres que nos trouxeram. E através disso nós conseguimos ter uma visão do como é a nossa vida, ter clareza de como tu tem que caminhar aqui na Terra. Ao mesmo tempo, o norte e o sul. O sul é o elemento que nos traz para a criança. E a criança, a gente sabe muito da própria psicologia, se nós nos afastarmos da nossa criança interior, nós vamos ficar doentes. Porque a medicina da terra, na visão xamânica, está toda o manancial de plantas, de flores, de ervas, de frutos que vão nos dar alimento para o nosso corpo. A própria terapia floral, que nós atuamos com ela aqui, ela vem do Portal do Sul e ela reintegra a nossa criança. A própria medicina que vem das ervas, as ervas naturais, verdes ainda, ou as ervas secas, que vão ser feitos os cremes, os pós, todas essas partes para as massagens, por exemplo, elas são atuadas o quê? Do sul, elas vêm do sul. E ao mesmo tempo o desafio de quem está no sul é o norte. Ou seja, a capacidade de tomar uma decisão e fazer as coisas de forma linear, mas não fixa, mas aquela coisa de como a água que passa no rio, que ela não atravessa pelo meio das pedras, ela contorna o obstáculo e vai seguindo a sua vida.